Olá, pessoal. Vamos apresentar o seminário aí para a disciplina de Manejo e Conservação do Solo, do sexto semestre. Professor docente Daniel Dias Valadão, e os discentes, eu, Jarvisson da Silva Santos e o Lorenzo Miguel Favinho Oliveira. O nosso tema, é a compactação do solo, como identificar quais problemas ela acomete e as possíveis soluções. A compactação do solo é um processo pelo qual as partículas do solo e os seus agregados eles são rearranjados. Esses rearranjos deles quer dizer que eles vão mudar o formato dele, o tamanho, vai fazer uma modificação dessas partículas do solo, E isso vai causar uma diferença tanto na estrutura física do solo como em algumas características químicas que esse solo pode fornecer para a planta. A compactação ela não é nada mais que a redução do volume do solo, e isso causa a redução da porosidade, os macroporos eles vão ser praticamente extintos, vai ter mais presença de microporos, a filtração da água ela vai ser reduzida, a erosão vai ser maior também, como o solo vai estar compactado, a infiltração também é menor, ocorre a parte superior, a superfície do solo, ela não vai deixar filtrar água, então vai ser fácil ali de ter o escoamento das partículas do solo e também vai diminuir a quantidade de água que tem na planta e isso também interfere na planta, não, no solo. Isso vai interferir na solubilidade de alguns nutrientes que vão acabar ficando indisponíveis para as plantas. Então, isso já vai afetar a adubação, por exemplo, e aí vai ter sintomas de deficiência nas plantas, E, como a gente pode ver aqui, no campo, um sintoma visual da compactação do solo é semelhante aos sintomas que você pode ter quando a planta passa por alguma deficiência, tanto hídrica como por falta de nutrientes, como o manganês ou um solo ácido, tóxico por alumínio, e até mesmo a presença de nematóides que vai causar sintomas semelhantes. Mas é bom você ter uma noção de um sintoma visual da compactação, para assim você já realizar algum método de análise de solo para detectar realmente essa compactação, em qual camada ela se encontra e fazer as medidas necessárias para tentar reduzir essa compactação do solo, porque ele atrapalha a produtividade da agricultura. Uma forma de medida de compactação, a gente temos a forma de resistência. E essa resistência ela é medida em megapascal. Esse megapascal ele varia ali em torno de 1,5 a 4, chega a ser os níveis críticos de compactação e certas culturas elas têm mais resistência ou tolerância, Por exemplo, tem dados da soja que esse grau de compactação em torno de 1,5 até 1,7 já causa prejuízo ali no desenvolvimento da planta. Já outras culturas mais resistentes, ela pode aguentar até em torno de 2,5. Então, isso aí vai derivar conforme a cultura e você vai analisar isso conforme tem a sua cultura e toma a decisão, se você vai ter um controle ou não da compactação. A compactação ela vai estar sempre presente, porque uma das formas que mais acomete elas é o tráfego de tratores, Isso é normal porque a agricultura em grandes propriedades você vai utilizar esses tratores e, querendo ou não, vai causar compactação. Porém, a compactação intensiva deve ser evitada. Então, outras maneiras que você pode analisar o solo é a sua textura, algumas características físicas do solo que você tem que levar em consideração para
entrar com métodos agricultáveis, né? Por exemplo, que tipo de trator você pode usar nessa área, analisar a umidade do solo, porque às vezes acabou de chover, você quer usar aquela área ali e fazer um plantio, aí tem que analisar se o seu trator ele é muito pesado ou não, para não intensificar a compactação do solo. Então, a compactação do solo, né, vai ser um processo que aumenta a densidade do solo e vai atribuir essas características, né, para esse local. O aumento da resistência do solo, reduz a porosidade do solo, reduz a permeabilidade de água, por exemplo, e reduz a disponibilidade de nutrientes e água. Um fator vai causar como se fosse uma escada, né? Acometeu esse problema, ele vai prosseguir com outros. Então, vai só agravando mais esses detalhes. O solo ele é formado por 3 fases, né? Que a gente sabe, é a fase sólida, líquida e gasosa, e a compactação ela vai interferir nesse formato do solo. Então, ele vai reduzir o espaço ali do ar, reduzir o espaço da água, e fica muito compacto. Então, ele já vai causar uma deformação do solo quando você analisa fisicamente. Essas fases, ela representa tipo, o equilíbrio do solo. Se ele apresenta essas 3 fases, então é um solo bom para a agricultura, né? Porque se ele tem essas 3 fases, ele vai conseguir manter uma planta muito bem, alojar essa planta. Algumas ações que podem causar essa alteração dessas 3 fases, né? Temos aí a chuva, o movimento de máquinas e seca, né? Porque a seca demais também, você não vai ter água naquele solo, então vai ter só mais a parte sólida e a parte gasosa. A compactação do solo, ela vai ocorrer dependente do tipo de solo. Então, você já tem que analisar ali se é um solo argiloso, ele tem a tendência a maior compactação. Um solo arenoso, ele já é menos coeso, ele só compacta mais fácil. E isso a gente já vê com o rastro do trator, né? Ele anda e já vai causando a compactação. O solo arenoso, por exemplo, na hora que o trator entrar, se esse trator for muito pesado mesmo, ele já vai afundando. E aí você vai ter compactação, risco de atolamento, entre outros problemas que você pode ter só por não ter esse conhecimento aí de capacidade de solo com o porte que ele aguenta, né, de tráfego de implementos. Ó, quando os solos estão compactados, eles podem até mesmo apresentar excelentes características químicas, né? Ele pode ser um solo totalmente fértil, mas mesmo assim ele retendo, né, dificultando a entrada de água, isso aí já vai ter um problema para a distribuição desses nutrientes para a planta. E a principal característica da compactação é que ela vai impedir o desenvolvimento das raízes. E essas raízes, como elas não conseguem explorar esse solo, às vezes ela não vai conseguir ter o acesso à água que está um pouco mais no subsolo, e a raiz ela vai ter outro comportamento, às vezes ela vai se deslocar, né? Temos a raiz pivotante que necessariamente ela cresce sentido horizontal, vertical, e se ela encontra essa camada compactada, ela vai ter um desvio. Então, só analisando a raiz da planta, você já pode ter uma noção que aquele solo está compactado. Outra característica que essa raiz pode fazer é tentar ou tem um máximo de aparições de raízes secundárias, né? Porque ali ela já busca os espaços do microporos, que é bem pequenos, então, para ela conseguir chegar nesse ambiente, ela vai aumentar a produção de raízes secundárias. Então, essas são algumas características que você pode analisar
visualmente pela planta e diagnosticar que aquele solo está compactado. A compactação ela pode ocorrer em diferentes profundidades e, na maioria das vezes, ela não vai ser uniforme, porque vai ser mais no rastro do trator ou até mesmo em certas regiões que eu já percebi, né, que alguns agricultores eles caminham aí com o carro durante a lavoura, principalmente quando o talhão é muito grande. Aí, de algum jeito, quer acompanhar o plantio e anda ali do lado da plantadeira ali para acompanhar o plantio e acaba compactando o solo, né? Mesmo se ele não tem essa noção, já alguns outros agricultores eles impedem, né, que os funcionários façam isso. Outros efeitos da compactação, né, para reduzir o crescimento e o desenvolvimento radicular das plantas, dificulta a absorção dos nutrientes, reduz a produtividade da cultura, diminui a ação capilar do solo. Isso aí também é bem importante, né, porque você não vai deixar ali a planta se desenvolver muito bem. Dificulta a infiltração da água, dificulta a infiltração da água, né, facilita o processo de erosão laminar, contribui para o aumento da erosão e aumenta o consumo de combustíveis, né? Às vezes você está querendo resolver esse problema de compactação ali com o solador, o escarificador e você tem esse maior gasto aí com esse controle. A identificação das áreas compactadas também, alguns métodos que a gente pode utilizar são laboratoriais, ali depois do visual, você tem uma hipótese que aquela área esteja compactada, você vai utilizar algum método. Entre esses métodos temos coleta por anel, o uso do penetrômetro, que ele já vai verificar ali a intensidade da resistência do solo, e algumas análises de trincheira, né, que são algumas observações de sintoma da planta. Essas trincheiras aí você cava uma trincheira mesmo e você analisa a imagem detalhada da raiz. Aí você vai ver o comportamento dela e ver, né, se ela teve aquele desvio, a produção excessiva de raízes secundárias, entre outras características. O Lorenzo vai falar um pouquinho melhor essa parte aí de como realizar esses métodos de identificar a compactação e os controles. Outro sintoma que você pode perceber na planta, né, ou durante o plantio, você plantou e tem uma desuniformidade de plantas, ou até mesmo algumas mais lentas para emergir no solo. Então você já vê que ela tem uma dificuldade para romper a camada superficial do solo. Então já é caracterizado um solo meio compactado, né? E ela já teve um gasto maior de energia e geralmente já vai ter uma coloração amarelada, como se fosse de deficiência. Também se pode analisar o sistema radicular delas muito raso, em vez de crescer no solo verticalmente, a raiz vai tender a crescer horizontalmente. Então a planta ela fica suscetível ali até mesmo a tombamentos, né, dependendo da cultura pelo vento. E também tem o aparecimento de raízes mal formadas, né, e com maior incidência de pelos absorventes. Temos aqui a compactação ali no solo, como você pode ver o rastro dos tratores, como já demonstra uma compactação, algumas partes que ele afunda mais, quer dizer que o solo ali ele estava adequado, aí veio, compactou, né? Então meio que comprensou esse solo e já vai ter a perda ali dos poros do volume do solo também. Tem outras características que você pode ver no solo, né? Formação de crosta superficial, as fendas de marcas da roda do trator, uma zona compactada de superfície. Se chover, você vai ter um empoçamento de água, porque essa água não consegue filtrar. Então, ela vai demorar ali, se não tem uma forma de escorrer, ela vai ficar empoçada.
vai ter erosões excessivas, né, mais do que o normal. Quando já dá enxurrada, mesmo um solo bom, ele ainda vai perder um pouco de escoamento de terra por causa da água. E até outros casos também você pode perceber um aumento de resíduo de palhada, né? Então você pode ver que até vários meses depois, essa palhada ainda permanece ali no solo sem ser incorporada, né? Então o solo já está compactado e nem consegue, de alguma forma ali, sobressair por cima dessa palhada. Então, até mesmo um sistema de plantio direto, que é uma forma aí de manejo de solo para preservar a qualidade do solo, tanto física como química, ainda tem problemas com compactação. Nesse sistema de plantio, eles tentam não revolver muito o solo e, mesmo assim, ainda consegue não, né? A compactação ainda é presente mesmo nas camadas superficiais. Essas camadas mais próximas da que a planta se encontra, né? Ali na zona de 7 centímetros até 15. E uma forma de controle, né, como eles não querem revolver o solo, é utilizar plantas de cobertura que tendem a destruir essas zonas compactadas, né? Geralmente são plantas de cobertura aí que têm uma raiz que conseguem penetrar até mesmo essas camadas compactadas, né? Um exemplo, o nabo forrageiro. E você vai utilizar alguns métodos aí que não precisa assim, do uso de máquina. Isso aí é mais um sistema mesmo que tenta melhorar a qualidade do solo com meio de rotação de cultura. É bem interessante também saber desses métodos, além de querer sempre revolver o solo para apenas destruir essa camada compactada, né, o pé de grade. Também tem relatos que quando o pessoal usa esses métodos, nem sempre fica muito tempo sem essa compactação. Se você destrói a compactação e não muda o seu manejo, rapidamente a compactação volta a aparecer em campo. Agora o Lourenço vai dar continuidade à apresentação. Dando continuidade ao trabalho, continuar falando agora sobre a identificação de áreas de compactadas. A observação desses sintomas traduz em uma maneira prática, rápida e fácil de estimar a compactação no solo. Se medidas quantitativas forem necessárias, a compactação pode ser avaliada a partir de diversos atributos do solo, tais como a porosidade, macroporos, pela densidade do solo, infiltração de água, resistência a penetrômetros e outros parâmetros. A seguir será mostrados e descritos os métodos quantitativos mais utilizados para o reconhecimento e medida da compactação no solo. O primeiro método é pela densidade do solo e porosidade. Pode-se dizer com certa restrição que a densidade é a medida quantitativa mais direta da compactação. Dentre os vários métodos usados para a sua determinação, destaca-se o do anel volumétrico, possuindo bordas cortantes e volume conhecido. O anel volumétrico possui diferentes métodos para serem utilizados. Isso depende de pessoa para pessoa e o tipo de projeto que está sendo executado. Mas, de modo geral, após o solo ser coletado, passa pela secagem em estufa da terra coletada e obtém-se a massa de terra seca. E com o volume conhecido, obtém-se a densidade do solo, uma equação, que com essa equação eles conseguem definir a compactação do solo. Aqui apresentar o anel volumétrico, ele possui aí diferentes maneiras de ser coletado. Esse aqui à esquerda mostra ele é batido com uma marreta, é encaixado em cima um coisinho de ferro e ele é enfiado no solo com a marreta. Esse outro aqui ele é colocado dentro de um anel e dentro de uma esfera redonda e ali dentro ele é enfiado no solo, onde é feita a retirada do solo. Então existem diferentes maneiras de fazer essa coleta de solo com os anéis volumétricos
e diferentes métodos que são utilizados. Isso depende do tipo do projeto. Agora, sobre o método de infiltração de água, um dos problemas associados à compactação do solo é a redução da condutividade hidráulica. A taxa de infiltração de água no solo, que serve como indicação de sua condutividade hidráulica, é influenciada por outros fatores do solo, tais como formação de crostas na superfície, que provoca sensível diminuição na quantidade de água que penetra no perfil. A condutividade hidráulica serve então como medida comparativa para a avaliação da compactação, usando o mesmo solo e a mesma quantidade de água. Agora, falar sobre a resistência à penetração. A resistência do solo à inserção de um penetrômetro é, assim como uma infiltração da água, um método secundário na avaliação da compactação. O uso de penetrômetro é uma maneira rápida e fácil de medir a resistência à penetração a várias profundidades, e o aparelho é muito utilizado para relacionar fatores de resistência do solo e alongação radicular. O princípio do penetrômetro é baseado na resistência do solo, a penetração de uma haste após recebimento de um impacto provocado pelo deslocamento vertical de um bloco de ferro colocado na parte superior da haste por uma distância conhecida. Esse procedimento ele é realizado no penetrômetro de impacto. Esse aqui é o penetrômetro de impacto. Só que também existem outros, como o penetrômetro elétrico, que utiliza-se a força, a pessoa força ele para baixo e assim ele calcula a compactação e a força sendo utilizada. Além desses dois modelos, também possui modelos que são acoplados em trator, onde o trator exerce a força inserindo ele no solo, e também possui modelos que são adaptados em quadriciclos. Então, esse é um modelo eficiente de determinação de compactação do solo e eficiente e prático e também muito utilizado. Agora, por exame de trincheiras. O exame de trincheiras pode ser utilizado para diagnosticar o perfil de um solo após o cultivo com determinadas culturas, principalmente as perenes e semiperenes, como citros, café e cana-de-açúcar. Além de avaliar atributos do solo, o exame de trincheiras permite a inspeção e a mensuração de quantidade de raízes presentes. Dessa forma, pode-se relacionar e explicar com maior clareza os efeitos da compactação na produção das culturas. Como a imagem disse, ele avalia o desenvolvimento radicular. Então, quando as raízes não conseguem penetrar no solo, não conseguem perfurar, isso na trincheira você consegue observar o desenvolvimento lateral de pelos para absorção de nutrientes e água, e você percebe que a raiz principal não consegue se desenvolver, ela acaba sendo restringida e não consegue penetrar no solo. E assim, com a trincheira, você consegue observar raízes que não conseguiram penetrar, e assim você consegue observar que o solo está compactado. Medidas para diminuir a compactação. São medidas operacionais, que é conduzir o trator com a velocidade mais alta possível, diminuindo o tempo de compressão do terreno. Isso, é claro, dependendo do tipo de operação que você está realizando, o tipo de maquinário e o tipo de implemento que você está utilizando. Usar implementos adequados, que então para ajudar na operação, e também dependendo da velocidade, cada implemento tem suas recomendações. Evitar trafegar pelos solos agrícolas molhados. Solos molhados são mais propícios à compactação. Diminuir ao máximo o tráfego de veículos pelo terreno. Evitar ficar transitando com os veículos no meio dos talhões, usar corredores ou as estradas, então para tentar diminuir essa pressão sobre o solo com maquinários pesados. E outra meio de diminuir a compactação é as plantas descompactadoras. Um exemplo delas é o nabo forrageiro. Manejo de solos compactados. A melhor forma de manejo de compactação do solo é evitar que ela suja na propriedade, que é intuito de
operação e menos gastos. Se você fizer todas as operações e manejos adequados, você evita isso. Apesar que ainda pode acontecer, mas são menos agressivamente. O uso de escarificadores e subsoladores tem sido a principal forma de remediação para áreas com compactação do solo. Esses equipamentos são utilizados para romper essas faixas de compactação formadas no solo, buscando aumentar a porosidade, permitindo a drenagem e evitar encharcamento. Esse aqui é o escarificador e esse é o subsolador. É claro que antes de se entrar com esses implementos na área, é recomendado um estudo e uma análise, até mesmo utilizando o penetrômetro, para saber qual é a profundidade que está compactada para em si utilizar esse implemento. Por ser um implemento grande, ele também necessita de uma grande um trator com uma potência muito elevada, que também acaba ocasionando no gasto um alto gasto de combustível para realizar essas operações. Então, por isso é recomendado primeiro fazer análise da área, ver as áreas que estão compactadas e também avaliar qual é a profundidade dessa compactação, porque às vezes fazer uma descompactação profunda e seu problema está mais superficial, então você só vai ter um aumento do gasto e o problema pode ser resolvido, mas você vai gastar o dobro sem necessidade. Continuando, trabalhar a fertilidade do solo, buscando aumentar os níveis de matéria orgânica dele, é outra estratégia muito importante para se ter em mente. A matéria orgânica aumenta a porosidade do solo e a distribuição do tamanho dos poros e facilita a infiltração da água. O uso de culturas de cobertura também e adubos verdes entre safras podem trazer resultados positivos. Então, todas as operações são de forma a ser pensada. É sempre necessário fazer então a análise na área, observar, ver se realmente tem compactação, ver se o problema é realmente a compactação do solo ou não é outro problema atribuído ali. E observar também as profundidades que são compactadas e em cima dessas análises e dessas comparações realizar o planejamento para a descompactação do solo, sempre lembrando utilizar implementos corretos e adequados para todo tipo de maquinário. Essas são as referências bibliográficas utilizadas para a construção do trabalho e agradeço a todos a atenção.